E aí, crianças, como vocês estão? Estamos aqui com mais uma aula da nossa matéria Cristo Cura. O coraçãozinho tá apertado de saudade de vocês, mesmo com o trabalho que vocês me dão, tô com muita saudade. Saudade até de chamar a atenção de vocês, mas vamos continuar a nossa matéria, né? Não vamos ficar parados em casa, vamos estudar, vamos aprender sobre Deus, sobre a palavra, vamos conhecer um pouco mais de Jesus. Então, vamos continuar a nossa aula. A gente já aprendeu um pouco de como a doença entrou no mundo, a gente já aprendeu sobre metanoia, que é a nossa mudança de mente. E agora na nossa aula 3, que eu estou um pouco perdida, a aula 3, nós vamos entender qual é a vontade de Deus a respeito de cura. Pensa aí um pouquinho vocês acham que Deus é um Deus bom ou um Deus ruim? Ele tem vontade de curar ou não? Ele gosta de ver as pessoas doentes. E é sobre isso que a gente vai aprender hoje. Por quê? Qual é a vontade de Deus sobre cura? A cura é a vontade de Deus. Ele quer curar. Só que a gente viu numa outra aula que muitas vezes as pessoas não são curadas. Nem sempre todas as pessoas são curadas. Por quê? A gente falou de diversos fatores. Às vezes a pessoa não se cuida de forma adequada. A pessoa, lembra quando eu falei da pele, de passar, às vezes a pessoa tem um câncer de pele. Por quê? Porque ela pega sol sem passar um protetor solar, porque ela não está cuidando do corpo que Deus deu a ela. Não está cuidando com carinho do templo do Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa não quer ir ao médico e Deus usa ou não usa os médicos, gente? Ele usa os médicos. Então, a pessoa, tô doente, mas não vou no médico. E aí acaba não sendo curada também por isso. Só que a gente precisa entender que mesmo que nem todas as pessoas sejam curadas, isso não muda o caráter de Deus. Deus é bom, Ele quer curar, mas nem sempre as pessoas são curadas todas as vezes. Então, nós vamos começar nossa aula abrindo nossa Bíblia lá em Jeremias. Abre aí a Bíblia de vocês, hein? Lembra que eu falei que na aula tem que estar com caderno, lápis, borracha, a Bíblia, é uma aula normal do Carisma Kids. Vamos acompanhar. Jeremias 29, em Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o fruto pelo qual anseiam. Então vamos ler em outra versão, para a gente entender um pouquinho melhor, fixar na nossa mente. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Só que esse termo, essa palavrinha paz, Deus está falando que tem pensamentos de paz sobre a gente. Só que essa palavrinha paz, assim, com sotaque carioca, puxado, paz, tem um significado no hebraico que todo mundo já deve ter ouvido. A tradução dela no original, no hebraico, é shalom. Todo mundo já ouviu essa palavra, né? Essa palavra é bem conhecida, shalom. Só que shalom, ela não significa só paz. Ela tem outros significados. Por quê? A palavrinha é shalom lá no hebraico. Quando traduziram a Bíblia, traduziram ela por paz, que é um dos vários significados que ela tem. Só que ela tem outros significados que eu vou ler aqui para vocês e que vai aparecer aí para vocês, que é saúde, bem-estar, paz, segurança, prosperidade, sossego, tranquilidade, contentamento, amizade. Então, quando Deus diz que Ele tem pensamentos de paz sobre a gente, quando lá na Bíblia, lá no original estava escrito Shalom, significava que Deus pensava sobre tudo isso sobre a gente. O contentamento, a tranquilidade, a saúde, o bem-estar. Então a gente precisa entender que essa é a vontade de Deus sobre nós, sobre os filhos dele. É a vontade do shalom, da paz, do contentamento, da saúde, do bem-estar. É isso que Deus pensa sobre a gente. E é sobre isso que a gente vai entender, sobre essa vontade de Deus sobre nós, sobre a cura. Então, gente, agora vamos fazer uma coisa que vocês gostam muito, que eu sei, que eu tinha preparado para fazer com vocês na sala. Só que como a gente não pode estar na sala, a gente vai improvisar do jeito que a gente consegue aqui. Então vocês vão pegar a Bíblia de vocês, que agora a gente vai brincar de desembanhando a espada. Quero ver quem lembra, hein?
Então vamos lá, pega a Bíblia de vocês. Como que é? Quem ainda não brincou? Vocês vão segurar a Bíblia lá embaixo, assim, ó, bracinho esticado. E aí, eu vou falar, desembanhando a espada. 1, 2, 3. Quando tiver no 3, eu vou falar o versículo e vocês têm que abrir muito rápido e ler o versículo que eu falar pra vocês, combinado? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. A tia Bia também tá aqui ó, com a Bíblia fechada, sem marcar. Então também vou passar uma vergonhinha aqui, demorando pra achar os versículos, mas tudo bem. Então vamos lá, todos esses versículos, gente, estão falando sobre a vontade de Deus a respeito de cura, pra gente entender melhor qual é a vontade de Deus a respeito de cura. Então vamos brincar, não vale roubar, hein? Todo mundo aí em casa, respeitando as regras, sem roubar. O pai e a mãe vai ajudar, vai disputar aí. Eu pego você, seu pai, sua mãe, sua avó, papagaio e periquito. Todo mundo pega a Bíblia e vamos brincar, hein? Então vamos lá. Desembanhando a espada, a Bíblia lá embaixo, hein? Desembanhando a espada. 1, 2, 3. João 14:10 e João 12:49. Vamos começar por João 14:10. Todo mundo abriu aí? Vamos lá. Até que esse foi rápido, né, gente? João é fácil. João 14:10. Calma. 10. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. Jesus que está falando isso, hein, gente? Agora vamos lá, João 12:49. Diz: não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. Então, gente, esses dois versículos que vocês leram aí, o que está dizendo? Jesus está dizendo que ele veio para fazer a vontade do Pai. Jesus diz que ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, vamos lá, entendendo. Primeiro, Jesus diz que veio para fazer a vontade do Pai. Vamos parar um pouquinho que os cachorros estão latindo. Só um minutinho, tá, gente? Então, vamos continuar, gente. Agora os cachorros pararam de latir. Então, no primeiro desembanhando a espada que a gente fez, a gente leu dois versículos. Um em João 14:10 e João 12:49, dizendo que, primeira parte que a gente vai entender agora, que Jesus fazia a vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele fazia o que via o Pai fazendo, o que via Deus fazendo. Então vamos lá, mais uma vez, desembanhando a espada. Eu quero ver quem tá ganhando aí. Você, seu pai, sua mãe, sua avó. Quem é que tá indo mais rápido? Então vamos lá. Bíblia lá embaixo na perna. Desembanhando a espada. 1, 2, 3. E agora o versículo é Marcos, capítulo 1, versículo 40. Vamos lá. Marcos, capítulo 1. Versículo do 40 ao 43. Abriram aí? Se não abriu, dá um pause aí que eu vou ler. Tá escrito assim, ó, de subtítulo. Jesus cura um leproso. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vai e apresente-se ao sacerdote. Só até aqui tá bom. Então, vamos para outro versículo, depois eu explico esse. Desembanhando a espada. 1, 2, 3. Mateus 8, versículo 16. Tá só fácil, né, gente? Tô dando uma olhada pra vocês aí, ó. Mateus 8, versículo 16 e 17. Que diz: ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Não, vou ler esse de novo, gente, que é muito bom.
Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou os espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Ele curou um enfermo, gente? Não, a Bíblia diz que ele curou todos os enfermos. Então, gente, nesses outros dois desembanhando a espada, o que nós vimos? Lá em Marcos capítulo 1, dos versículos 40 ao 43, e Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, nós vimos que Jesus curava os enfermos. Ele curava todos os enfermos. Então, nós vimos primeiro que Jesus fazia a vontade do Pai, fazia o que via o Pai fazendo. E segundo, que ele curava todos os enfermos. Então, qual que era a vontade de Deus? Se Jesus fazia a vontade de Deus, a vontade do Pai, e ele curava todos os enfermos, isso significa que a vontade de Deus era que todos os enfermos fossem curados. Continuando, desembanhando a espada mais uma vez, gente. Desembanhando a espada lá embaixo, chama todo mundo aí. Desembanhando a espada. 1, 2, 3. Mateus capítulo 10, versículo 1. Tá muito fácil esse desembanhando a espada, tô dando muito mole pra vocês. Mateus 10, versículo 1 diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todos os tipos de enfermidade e doença. Já vamos explicar. Vamos lá, mais um. Desembanhando a espada. 1, 2, 3. Marcos 16, versículo 15. Marcos, Lucas, João. Marcos 16, capítulo 16. Cadê você? 16. Versículos do 15 em diante. Vamos lá. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciaram a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Então, gente, nós vimos que primeiro, Jesus fazia a vontade do Pai. Segundo, ele curava os enfermos. E terceiro, ele deu essa autoridade, ele deu ordem aos discípulos e autoridade no nome dele para que os discípulos curassem outros enfermos também, para que levassem as boas novas e tivessem poder no nome de Jesus para curar outros enfermos. Então tudo isso deixa claro que essa era a vontade do Pai, que os enfermos, que os doentes fossem curados. E ele nos deu essa autoridade no nome de Jesus. Então, nós temos a autoridade de impor as mãos sobre os enfermos, de colocar as mãos sobre os enfermos e orar por eles, que eles podem ser curados no nome de Jesus. Agora, os últimos desembanhando a espada. Vamos lá. Vamos lá, espada lá embaixo. Desembanhando a espada. 1, 2, 3. 1 Pedro 2:24. Vamos ver quem acha primeiro aí, em tempo. 1 Pedro. Esse é difícil de achar porque é pequenininho, gente. Eu não enxergo. 1 Pedro. Primeira Pedro 2:24. Vamos lá. Diz assim, deixa eu ir. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vamos lá, mais um. Desembanhando a espada. 1, 2, 3.
Isaías 53, versículo 3. Isaías, capítulo 53. Antigo Testamento, hein, gente? Vocês sempre perguntam, tia, esse livro é do Antigo ou do Novo Testamento? Vamos lá, 53, versículos do 3 em diante, 3 ao 5. Falando sobre Jesus, hein? Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele levou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Então, gente, nesses últimos de manhã na espada, que para mim são os mais lindos de todos, diz que Jesus, tudo que Jesus sofreu naquela cruz foi por nós, foi pelos nossos pecados, pelas nossas doenças. Ele nos curou através do seu sacrifício naquela cruz. Ele levou as nossas doenças sobre ele. Então nós somos curados através do poder do nome dele, do sacrifício que ele fez na cruz por nós. Então, óbvio que de vez em quando a gente vai sentir alguma coisa. Tô com uma dor de cabeça, tô passando mal disso. Isso acontece. Porque, como eu disse, às vezes a gente não se cuida de forma adequada. A gente não tem uma alimentação correta, a gente não cuida do nosso corpo, não faz uma atividade física, fica comendo um monte de besteira e quer ser totalmente saudável. Não tem como isso acontecer, né, gente? Nosso corpo reage àquilo que a gente faz a ele. Só que a gente precisa entender que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, pois nós somos curados pelo poder do nome dele. Ele nos deu autoridade para curar enfermos. Então, resumindo, primeiro nós vimos que Jesus faz a vontade do Pai. Segundo, nós vimos que Jesus curou os enfermos, todos os enfermos que ele encontrou. Terceiro, nós vimos que ele deu autoridade aos seus discípulos e a nós para curarmos no nome dele, para impormos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E nós vimos que ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então nós precisamos entender isso. A vontade de Deus é que todos os enfermos sejam curados e que a gente entenda que nós temos autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Tia, mas já fiz isso uma vez, já coloquei a mão sobre o enfermo e ele não foi curado. A gente precisa entender que mesmo assim nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Às vezes a gente não tem uma resposta para isso, a gente não tem uma justificativa. Por que a gente orou e a pessoa não foi curada? Por que a gente orou e a pessoa não levantou da cadeira de roda na mesma hora? Pode acontecer? Óbvio que pode. O nome de Jesus tem poder para isso, mas nem sempre acontece. A gente não tem explicação para isso, não tem explicação para tudo a respeito de Deus. Só que a gente precisa obedecer a palavra de Deus, que diz que os seus discípulos têm autoridade no nome de Jesus para colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados, porque curar é a vontade de Deus. Então, mesmo que a gente ore e a pessoa não seja curada, ou mesmo que a gente passe por momentos de doenças que a gente não entenda, que a gente não consiga passar com força, a gente precisa manter a nossa fé, a gente precisa lembrar quem Deus é, a gente precisa lembrar o que a palavra de Deus diz a respeito das enfermidades. Diz que Jesus levou sobre eles nossas enfermidades, nós temos autoridade no nome dele para curar os enfermos. E essa é a vontade de Deus a respeito da cura, que os enfermos sejam curados. Vocês entenderam isso, gente? Tudo certinho? Então a gente termina aqui a nossa aula e a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida você fala com o pai e com a mãe de vocês, que eles mandam lá no WhatsApp pra tia Bia e eu respondo a dúvida de vocês. Combinado? Beijo e até a próxima aula!